pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Deus. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente retirou-se sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Entre todos os milagres que Jesus fez, você pode pegar qualquer milagre que Jesus fez, só um é narrado pelos 4 evangelistas, só este, nenhum outro. Então pode ter algum que Marcos conta e Mateus também, mas aí João não fala, Lucas não fala. Às vezes tem um que Lucas narrou, mas não está em João, não está em Marcos, não está em Mateus. O único que está nos 4 evangelhos é esse que você acabou de escutar. E nós pegamos, se está nos 4 evangelhos, por que pegar aqui o evangelho de São João? Porque São João atenta para um detalhe que os outros não ressaltaram: a presença do menino. O menino que levou os pães e os peixes. Os pães e os peixinhos. E eles estavam naquela altura, é bom a gente entender o que estava acontecendo. Jesus e os apóstolos estavam meio que fugindo, não é? Porque os discípulos, eles tinham acabado de ser enviados em missão aos 72, e eles estavam voltando para contar para Jesus o que eles tinham visto, porque o Senhor os tinha enviado para curar os enfermos, para expulsar os espíritos malignos, para pregar o evangelho, e eles tinham voltado entusiasmadíssimos. Eles estavam fora de si de tanta alegria. E contavam para Jesus: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. E Jesus disse para eles: mas isso não é o motivo da grande alegria de vocês.
Não fiquem alegres porque os demônios obedecem vocês, mas porque vocês vão entrar no céu. Porque os vossos nomes estão escritos no céu. A nossa alegria não é simplesmente a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o negativo. A nossa alegria é que Deus reservou para nós um lugar junto dele. Que a morte não vai pôr fim na nossa existência. Nós não vamos deixar de existir com a nossa morte na carne, nossa morte humana. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que a nossa morte física fosse uma passagem para a vida eterna, como a morte dele também foi. Depois da sua morte, o que aconteceu com Jesus? Foi ressuscitado por Deus, pelo Pai. E o seu corpo foi transformado. E o mesmo espera por nós. E Jesus dizia para eles: esse deve ser o motivo da alegria de vocês. Mas Jesus não ignorou o que eles disseram também não. Eles falaram, né? Até os demônios se submetem a nós, nos obedecem no seu nome. E Jesus dizia: enquanto vocês evangelizavam, eu via Satanás cair como um raio para as profundezas do inferno. Gente, a evangelização é uma obra de caridade sobrenatural. É a desconstrução do mal, é a desconstrução das trevas, é a vitória de Deus na nossa vida, nesse combate espiritual que todos nós enfrentamos. E quando nós evangelizamos os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, com palavras ou com atitudes, Satanás é derrotado na vida desta pessoa. E Jesus continua a ver ele caindo como um raio. Mas os apóstolos estavam, os discípulos, né? Porque não foram só os apóstolos também estavam nisso, mas os discípulos todos também, eles não estavam se cabendo de alegria, cada um queria contar o que havia acontecido, e eles estavam também muito cansados, porque nos outros evangelhos contam que eles passaram o dia atendendo as pessoas, e era tanto serviço, era tanta gente, que eles não tinham sequer oportunidade de comer, não tinham tempo para comer. Então Jesus virou para eles e disse assim: olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado do Mar da Galileia. Eu já tive a alegria de visitar o Mar da Galileia. Já tive a alegria, inclusive, de, com o Padre Jonas, a gente estar ali no Mar da Galileia. Já tive a alegria da missa ser celebrada dentro do barco, em pleno Mar da Galileia. É uma coisa linda demais. É muito bonito. Só que o Mar da Galileia não é um mar. Ele é um lago muito grande. E você pode perguntar assim: mas então por que fala que é mar se não é mar? Porque numa terra onde a água é um luxo, né? Onde a água é escassa, onde quem tem água tem privilégios até hoje. Quando você vai a Israel, só rico tem jardim de plantinhas e de flores. Só rico, porque a água é muito cara em Israel. É muito cara. Gente de classe média alta não tem jardim, porque irrigar é muito caro, porque falta a água. É região de deserto. Agora você imagina numa região de deserto, a água que você olha até perder de vista. É um mar. É um mar, entende? Eles falam, é um mar, né? É o Mar da Galileia, mas não é mar, é um lago, né? E como é um lago, você tem uma vista ampla dele. Então, quando Jesus entrou no barco, junto com os apóstolos, e disse: vamos para o outro lado para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente descansar, para a gente comer, para vocês contarem as coisas que aconteceram, a multidão foi vendo o barquinho saindo, e eles já conheciam um pouco Jesus, já conheciam um pouco os apóstolos, eles deduziram para onde que eles estavam indo. Enquanto eles iam de barco,
a multidão corria a pé e contornava o lago. E por onde eles iam passando, eles iam chamando as pessoas da cidade, dizendo: olha, ele está indo para lá. Esse homem está curando as pessoas. Esse homem está fazendo maravilhas. Vamos lá você também. Leva o seu familiar doente. Você que está com problemas emocionais, você que está com problema na sua cabeça, você que está quase louco, vem com a gente também, não é? Então eles foram correndo ali atrás de Jesus para encontrá-lo. E quando Jesus chega do outro lado, tinha uma multidão maior do que a que ele deixou na outra margem do mar da Galileia, não é? Foi uma fuga frustrada. Tentaram fugir, mas foi frustrado, né? Os discípulos, voltando alegres da pregação, contando a Jesus os milagres e os exorcismos, aproximava-se tanta gente que não era sequer possível comentar com Jesus o que tinha acontecido. Jesus, para poder escutá-los, lhes diz: venham comigo a um lugar solitário, descansem um pouco. O Senhor se despede daquela multidão. Só que a multidão é esperta, a multidão é inteligente. A multidão intuiu e chegou do outro lado antes de Jesus. Quando o Senhor chegou lá, o povo já estava esperando. E eram ainda mais numerosos do que aqueles que ele tinha deixado. Só que agora tinha uma característica diferente. Como eles vieram correndo, contornando todo o mar da Galileia, até o ponto onde Jesus estava indo, eles chegaram lá cansados e abatidos. Não só cansados por essa carreira que deram, mas trouxeram também as suas tristezas, as suas angústias, os seus abatimentos. E quando Jesus olhou para eles, tinha tentado fugir deles, mas quando Jesus os viu ali cansados, abatidos e sedentos da palavra de Deus, o Senhor encheu-se de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus sentiu compaixão deles no mais profundo do seu coração, no mais profundo do seu ser. E desceram da barca e começaram de novo os serviços que eles até então, há pouco, tinham deixado. Jesus começou a pregar e a curar os enfermos. Não é? Se você ler essa mesma passagem, que está indicada no rodapé da sua Bíblia, nos outros evangelhos, você vai ver que o Senhor não apenas estava pregando, mas Ele estava curando os doentes. Não é? Então Jesus pregava. E Jesus, percebendo a sede da palavra de Deus que aquelas pessoas tinham, Ele se estendeu na pregação. A tarde veio, caiu a noite, não é? A noite já estava chegando e os discípulos começaram a ficar nervosos, angustiados, porque só homens eram 5.000, só homens. Você já viu em pregação ter mais homem que mulher? Eu, desde que nasci, nunca vi, a não ser que você faça um retiro exclusivo de homens. E mesmo assim, todo retiro que é só para homens, ainda tem uma meia dúzia de mulher na porta, reclamando que não pode entrar, que tem que fazer para as mulheres também, que tem que ser aberto, e isso eu te digo porque eu já vi acontecer muitas vezes. Não é? Então, se não for fechado, e não era, a quantidade de mulher é muito maior do que a quantidade de homens, de crianças também. Só de homens eram 5.000. Você entendeu a angústia dos apóstolos? Eles estavam vendo que a noite tinha chegado, tinha gente com as forças físicas enfraquecidas, levaram um monte de gente doente, levaram criança, levaram gente idosa, agora não tinha luz para poder voltar, porque estava escurecendo. E o povo estava fraco, não é só porque estava com fome. Estava fraco para voltar o trajeto que eles tinham feito. E eles não tinham como alimentar aquela multidão. Então, nessa hora, os discípulos interviram junto a Jesus
imperativos, porque eles tinham certeza do que eles estavam dizendo, e apressados porque a situação era urgente, tinha que ser resolvida imediatamente. Então alguns, depois de discutirem entre si, elegeram quem ia falar com Jesus e disseram para ele: mestre, manda essa gente ir embora, porque a noite já está chegando e nós não temos comida para dar a eles, e eles precisam pegar ainda esse pouquinho de claridade para que pelos povoados por onde forem passando, eles comprem alguma coisa para poder comer. Manda embora essa multidão. É interessante, né, gente? A capacidade que nós temos de querer mandar em Deus. Desde a época dos apóstolos, desde a época dos discípulos. Você percebeu que na leitura que nós fizemos desse evangelho, diz lá que ele perguntou a Filipe como é que eles iam fazer para poder dar de comida, mas Jesus perguntou para poder testar Filipe. Por que para testar? Porque estava batendo boca, porque estava duvidando, porque estava criando casos, porque eles estavam ali angustiados entre eles. Então Jesus puxou a língua de Filipe para ele poder falar. Só que São João completa dizendo: mas Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer. Mas ele deixou que aqueles que estavam mandando nele dessem as soluções. Como muitas vezes Deus permite que a gente, que quer dizer para ele o que ele tem que fazer na nossa oração, ele permite que a gente dê as soluções. Para a gente ver que as nossas soluções são falhas, são fracas, são frágeis, são caducas. Nós deveríamos ter mais confiança de quando levássemos as nossas questões diante de Deus, esperar de Deus a resposta que vai resolver aquela questão. Mas não, nós queremos não só levar a questão, nós queremos dizer a Jesus como é que ele tem que resolver o problema. E todas as vezes que nós fazemos isso, o que a gente aponta é muito menos do que Deus pode nos dar. Qual foi o apontamento deles? Senhor, manda embora a multidão. Só que Jesus devolve para eles a solução. Eles mandaram a Jesus, eles disseram a Jesus o que fazer, Jesus devolveu, disse a eles o que eles deviam fazer. Senhor, manda embora a multidão. Jesus: não, dê vocês mesmos de comer a eles. Dê a eles de comer. Aí eles começaram a conversar de novo. Judas, que cuidava da bolsa, se juntou com um contador, que era um coletor de impostos, que era Mateus. Judas e Mateus ficaram discutindo, contaram o dinheiro e chegaram à conclusão, porque de dinheiro eles entendiam, 200 denários, era tudo que eles tinham na bolsa. 200 denários, gente, eram 200 dias trabalhados. Então, quanto é que é uma diária hoje? R$100, 150, dependendo do lugar. Multiplica por 200. Você vai ver que tinha um dinheirinho bom ali, né? Então, eles tinham esse dinheiro. Mas 200 denários não seriam suficientes para dar um pedacinho de pão a cada um. Eles falaram para Jesus: Senhor, o que a gente tem na bolsa não resolve o problema dessa gente. Se a gente comprar pão, não dá um pedacinho para cada um. Jesus nem respondeu. Primeiro, para eles verem que o Senhor não concordava. E segundo, com o seu silêncio, Jesus estava reprovando aquela resposta e estava fazendo com que eles buscassem dentro do coração deles a resposta que Deus queria da parte deles, que era: vocês podem dar de comer a eles sim, porque vocês têm a mim. Vocês podem alimentá-los, porque vocês me têm. Vocês têm a solução, porque eu estou com vocês. Quando você resolver dizer na sua vida que você não pode, que o que você tem é insuficiente, pare de olhar para os seus 200 denários. Não é o que você tem materialmente que vai resolver a grande parte das questões da sua vida. As coisas vão se desenrolar por uma razão muito simples. Porque você tem a Deus. Porque você tem a Jesus. Porque você pode contar com o Senhor.
porque Ele está com você. Era isso que Jesus estava dizendo para eles, com o seu silêncio. É em mim que vocês encontrarão o pão para as multidões famintas. É em mim. Por isso eu digo a você, meu querido, minha querida, eu gasto a minha vida na pregação, mas eu não gastaria a minha vida dando palestra. Não tenho nada contra quem dá palestra, tá certo? Mas eu ia querer fazer outra coisa na minha vida. Mas tem diferença entre a palestra e pregação? Tem. Palestra você fala sobre coisas. Mas é na pregação da palavra de Deus que nós podemos levar as pessoas que estão famintas o pão da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Você escutou o testemunho que o padre acabou de dar. A palavra de Deus o levantou das sequelas da Covid. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava entranhada no mais profundo tipo de ocultismo e em todo o tipo de roubalheira, de desonestidade, ao ponto de ter ido parar na cadeia, desceu ao mais fundo do poço. E foi a palavra de Deus, num livro que essa pessoa recebeu na cadeia, que foi a luz da vida dela, que foi a mudança do seu coração, a mudança até no seu caráter, que deu a essa pessoa uma vida nova, ao ponto dessa pessoa ser uma referência na comunidade dela hoje. Então veja, uma pessoa que estava no crime, uma pessoa que estava cultivando uma espiritualidade de trevas, de escuridão, por causa da palavra de Deus pregada, seja de forma oral, seja através de um livro escrito, essa pessoa encontrou o pão que alimentou a sua alma. Enquanto você quiser dar apenas ensinamentos simplesmente humanos, de uma sabedoria, uma prudência humana, as pessoas que estão na sua casa e ao seu redor vão se sentir sempre com fome e vazias. Mas mesmo que você não seja o pregador, o palestrante, se você for capaz de anunciar Jesus, você estará dando a esta pessoa o alimento que será a grande força da vida dela. Jamais cometa o pecado de negar Jesus aos seus filhos, porque você tem vergonha de falar de Deus, porque você tem vergonha da sua religião. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Jesus Cristo é a razão da nossa vida, do nosso viver. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não é uma moral boa, decente, uma vida certinha que vai salvar você, não. É Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que vai salvar você. É o único Salvador que nos foi dado. E vai ter momentos da nossa vida, e aqui uma boa moral é importante, é bom que a gente tenha uma vida correta, mas vai haver momentos da sua vida que uma vida certinha não será capaz de te preservar. Inclusive porque nós estamos num mundo de muitas injustiças. E nessa hora você verá como faz diferença a sua fé no Salvador Jesus, que se põe ao nosso lado. Você pode vencer porque Jesus está com você. Sua família pode subsistir porque você tem Deus. Márcio, mas aqui em casa sou eu sozinho. Pare com isso de achar que o simples fato de ser você sozinho na sua casa, que isso não tem peso, não faz diferença. Um buraco na telha da sua casa é capaz de iluminar a casa inteira. Eu lembro que nós morávamos ali naquelas casas dadas pelo governo, no setor Pessul, cidade satélite ali de Brasília. E às vezes a gente estava em casa, tudo trancado, porta fechada, janela fechada, é dia, e a luz apagada, mas um buraquinho na telha fazia entrar aquele raio de sol que se desenhava certinho, igual nos filmes, sabe? Aquele raio bonito, porque estava tudo escuro, ainda mais se tiver alguma poeirinha no ar, aí você ainda vê aquela poeirinha ali, né? Passando. Mas por aquele único raio de sol que entrava por um buraquinho na telha,
menor do que um furo feito por um prego, era capaz de trazer luz para aquela sala inteira, que sem aquele facho de luz não nos permitiria enxergar. Você é muito mais do que um buraquinho na telha da sua casa. Você é luz de Deus acesa para os seus, inclusive para aqueles que estão combatendo você, inclusive para aqueles que estão tornando a sua vida sofrida, difícil, dolorosa. Você me permite plagiar um homem que eu conheço, que eu gosto e muito admiro? Se você me permite, eu vou usar uma palavra dele para você. Você só precisa fazer uma coisa: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Você está sendo luz, porque na sua casa você tem Deus. Porque Deus está com você. E se você não abandona Deus, você acha que Ele vai te abandonar? Ele que nunca te abandonou, nem quando você tinha as costas viradas para Ele. Ele não vai abandonar você. E era isso que com esse silêncio Jesus estava dizendo aos apóstolos, aos discípulos: basta que vocês recorram a mim. Vocês precisam recorrer a mim com aquilo que vocês têm e com aquilo que vocês são. Não é você chegar lá de forma preguiçosa, sabe, desinteressada. Vai a Jesus, mas vai com o que você tem, vai com o que você é, vai com a sua disposição. Leva diante dele os recursos que você tem. Esses recursos que você tem sem Deus são insuficientes, mas com Deus se tornarão um verdadeiro milagre. E depois daquele silêncio que desconcertou os apóstolos ali, Jesus os ajudou a encontrar a solução. Jesus vira para eles e pergunta: quantos pães vocês têm? Quantos pães? E aí eles avisaram: apareceu aqui um molequinho sem noção, que vendo essa multidão, achou que dá para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas esse menino trouxe aqui. Mas não dá para... O que é isso diante de uma multidão tão grande? Não é? 5 pães e 2 peixinhos. Toda multiplicação, meus queridos, como nesse caso, ela depende de 2 fatores. Toda multiplicação, de quanto se tem, sabe? Não importa se é pouco, não importa se é muito, o essencial é partir da realidade concreta. O que você tem? Um casamento por um fio? Mas tem um casamento. Um filho insano, sem juízo? Mas você tem um filho. Márcio, eu tenho quase nada de dinheiro e muitas dívidas. Mas tem algum, né? Dinheirinho? Então, vamos partir da sua realidade concreta. Põe os pés no chão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, toda multiplicação depende do quanto se tem e de Jesus. Esse é o segundo e mais importante ponto. Depende do quanto se tem e depende de Jesus, que aceitando a nossa realidade, Ele não só pode, Ele vai transformá-la. O que você levar a Deus vai ser transformado. Sabe o que na sua vida nunca será transformado? O que você não tem coragem de levar a Ele. Por que a gente tem áreas apodrecidas da nossa vida que nos acompanham? Porque nós estamos apegados a ela e não temos coragem de levar a Jesus. Porque mesmo quando a gente não consegue pecar, porque os meios já não nos favorecem mais, a gente quer manter aberta a possibilidade de cometer aquele pecado se ele aparecer, porque a gente gosta daquilo, a gente fez daquilo o nosso sonho, a nossa fantasia, e a gente guarda aquilo, esconde de Deus, porque a gente pensa que talvez haja ali para nós, a nossa espera, uma alegria, uma aventura, uma vantagem, e com isso sabe o que a gente faz? Por causa de uma ilusão e de uma fantasia, a gente condena uma vida verdadeira, cheia de paz, de alegria, de amor, uma vida que vale realmente a pena, por causa de uma porcaria, de uma fantasia inútil, que mesmo que se realizasse, não traria para nós nenhum bem, nenhuma alegria. Leva a Jesus até essa
essa fantasia triste, medonha, mundana. Leva isso aos pés de Jesus, porque Ele tem poder de transformar o que você entrega nas mãos dEle. No meio da multidão, existe uma pessoa que oferece tudo o que ela tem. Aquele menininho ofereceu simplesmente tudo o que ele tinha. E olha, ele não aceitou que ninguém levasse, ele mesmo quis levar. Tanto que disseram, está aqui um menino. Não falaram, está aqui os pães, está aqui os peixes, não. Está aqui um menino. Ele dava, mas tinha uma condição. Sou eu que tenho que entregar para ele. Então o menino não enviou os seus pães e os seus peixes a Jesus. Não quis enviar. Ele pessoalmente quis levá-los. Ele quis ter um encontro pessoal com Jesus. Peça as pessoas para rezarem por você, mas não abra mão de você rezar. Sabe, queira você ter um encontro pessoal com Jesus. Pode pedir a quem você quiser, Márcio, Frei Josué, Flavinho, Paula, Valdênia, Sapo, rezem por mim. Pode pedir. Mas diga também, Senhor, eu quero levar as minhas questões diante de Ti. E eu quero ver, Senhor, a minha oração subir ao Teu coração e ser atendida por Ti. Jesus, mais importante do que essa graça que eu estou pedindo, é o próprio Senhor. Eu quero me encontrar contigo, Senhor. Deixa eu te contar, com toda a sinceridade da minha alma, é muito bom a gente ser atendido por Deus, mas muito mais alegria a gente tem por ter sido atendido por Jesus do que por ter recebido o que Ele deu. O que Ele deu é o que a gente pediu e é importante. Mas o fato de ter sido atendido é mais do que aquilo que a gente recebeu. Porque nessa hora a gente entende, Deus cuida de mim, Deus está comigo. E se Ele está comigo nessas coisas pequenas, Ele vai estar comigo em coisas muito maiores. Gente, que coisa maravilhosa. Queira ter o seu encontro pessoal com Jesus. Antes de você dar as suas coisas, encontre-se com Jesus, porque esse menino traz para nós um grande ensinamento. Ele mesmo entregou aquilo que ele tinha. Então, concluindo aqui a nossa partilha, Jesus não tirou o alimento do nada, mas precisamente daquilo que esse menino lhe havia oferecido. Jesus faz os milagres partindo daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. Seja pouco, seja muito, Ele faz a multiplicação. Tudo que você trouxer será curado, transformado e multiplicado. Tudo que você não for capaz de confiar em Deus vai se estragar, vai se deteriorar, vai se perder e vai adoecer você. Imagine que você guardasse carne embaixo da sua cama por um tempo indeterminado. Carne para comida. Aquilo não só não ia ser comida em poucos dias, como ia apodrecer a sua casa inteirinha. Tem gente que faz isso. Guarda lixo dentro do coração, achando que isso pode ser alimento. Não só perde o que guardou, como se torna uma fonte de doença na vida da pessoa. Mas para que seja possível a multiplicação, é necessário uma coisa que muita gente ignora. Que o que a gente leve ao Senhor não seja zero. Porque qualquer coisa que você multiplicar por zero, você é bom de matemática? O que você multiplicar por zero vai dar quanto? Zero. 5 vezes 0 é 0. 10 vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0 é 0. O infinito vezes 0 é 0. Então a gente não pode não levar nada diante do Senhor. Deus pode multiplicar o pouco que temos, contanto que nós o ponhamos à sua disposição. Coloque as mãos sobre o seu peito, feche seus olhos um pouquinho. Quando Deus e o ser humano, quando Deus e o homem, quando Deus e a mulher, quando Deus e você colaboram numa obra salvífica, é o que acontece com a Canção Nova. É Deus e o ser humano trabalhando juntos numa obra salvífica. Quando isso acontece,
as forças de ambos não se somam, elas se multiplicam. Quando Deus e você trabalham juntos pela salvação de alguém ou da sua família, as forças de vocês dois não se somam, se multiplicam. Aí está o milagre. Entre os homens, as forças se somam. Entre Deus e o homem, elas se multiplicam. Quem multiplica os pães é Jesus. Quem faz os milagres é Ele. Mas Ele quer que sejamos nós a distribuir. Deus faz os milagres com a nossa matéria-prima, mesmo que sejam simples pães de cevada. O que você tem para oferecer a Deus nesta manhã? O que você tem guardado só para você, que durante essa pregação o Espírito Santo pediu para você entregar a Jesus? O que é que está impedindo você de dar esse passo de fé? Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. A fé vem antes de tudo, meu querido. Então, quando você se sentir angustiado, acredita que há uma saída, sem murmurações, sem lamentações. É hora de você invocar o Senhor agora, de rezar, sem ficar se enterrando em reclamações, em queixas. É hora de buscar o Senhor. É hora de levar diante dele aquilo que você precisa que seja multiplicado. Vamos fazer isso agora? Com a mão no seu coração, deposite nesse Deus poderoso aquilo que você tem. Aquilo que você acha que é pouco, mas em Deus é tudo. Entregue a Ele agora e diga: Senhor, a minha confiança eu entrego a Ti, ainda que pequenininha, eu entrego a Ti. A minha esperança, Senhor, ainda que falha, limitada, eu entrego a Ti. Tudo que tenho e sou, Senhor, eu entrego a Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. E com toda confiança, proclame assim comigo: a minha confiança está no santo nome, está no santo nome de Jesus. A minha esperança está no poderoso nome, está no poderoso nome de Jesus. Venha o que vier, passe o que passar. Venha o que vier, passe o que passar, pois o Senhor comigo está. Pois o Senhor comigo está. A tribulação eu vou enfrentar, pois clamando o seu nome a vitória é certa. Hoje é o dia do teu milagre, da tua vitória. Proclama esse nome poderoso: Yeshua, Jesus, Yeshua, nome poderoso, Jesus, comigo está. Para encerrar, proclama com toda a força esse nome poderoso: Yeshua, 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 nome poderoso, Jesus, comigo está.